Bom dia, gente. Vamos para mais uma aula de história. Hoje nós vamos iniciar o capítulo 21, Novas configurações na colônia. Então, muitas cidades brasileiras foram batizadas com nomes relacionados às atividades econômicas desenvolvidas no local durante o período colonial. Os nomes das cidades mineiras de Ouro Preto, Ouro Branco, Ouro Fino, Lagoa Dourada, Lavras, Catas Altas, Diamantina, por exemplo, são relacionados à atividade mineradora. Muitos centros urbanos do atual estado de Minas Gerais, como esses, surgiram a partir de arraiais que se formaram em torno das lavras. À medida que essas regiões mostravam sua importância econômica, a coroa instalava no local seu aparelho administrativo, elevando-os à categoria de vilas e cidades. Assim, a atividade mineradora possibilitou o desenvolvimento do comércio no interior da colônia, ao contrário da sociedade açucareira no Nordeste. O centro da vida na região das Minas não eram as fazendas, mas as cidades, onde se aglomeravam milhares de pessoas. Entretanto, no início da mineração, as pessoas que se dirigiam para as minas encontraram uma região desprovida de infraestrutura. A necessidade de abastecimento fez alguns caminhos começarem a se formar, construindo aí as rotas comerciais que ligavam diversas partes da colônia e por onde circulavam pessoas, mercadorias e culturas. Então vamos lá. Nós temos a urbanização e a necessidade de abastecimento. Então, essa imagem aí que vocês estão vendo é o centro, é o cesário colonial do Centro Histórico de Ouro Preto, em Minas Gerais. Então, a descoberta do ouro atraiu pessoas de várias partes da América Portuguesa e até da Europa para a região das Minas. Nós já vimos isso. Em torno dessas lavras surgiram casas, ruas, os primeiros espaços públicos. As novas cidades cresciam improvisadamente, de acordo com as necessidades de ocupação. Diante da rapidez com que essas vilas cresciam, a coroa portuguesa não conseguiu impor seus padrões de planejamento urbano. Em vez de ruas retas e planas, a construção da maioria das cidades mineiras acompanha os contornos dos morros e das ladeiras, onde se aglomeravam as edificações. Vocês estão vendo aí nessa própria imagem que não é uma rua tão reta. Você vê a rua, mas do lado de lá já tem um casarão, né, cortando essa rua. Então, a ocupação em ritmo acelerado das vilas mineiras, assim como outras favoráveis, explicam a dinâmica social, a instabilidade econômica e a pobreza em que vivia a maior parte da população. Apesar da abundância do ouro, poucos habitantes das cidades mineiras conseguiu acumular fortunas. O próprio critério para conceder as datas, baseado no número de escravizados de cada proprietário, colaborou para a formação de um grupo muito pequeno de pessoas ricas. Então, na região das Minas, não havia lavouras e as rotas de abastecimento que eram muito difíceis de serem percorridas. O resultado foi o quê? A escassez de alimentos, o encarecimento dos produtos de primeira necessidade e a ocorrência de crises periódicas de fome. A necessidade de abastecer a região com roupas, alimentos, calçados, utensílios domésticos e outros produtos mais, consumidos pela população, impulsionou o surgimento de novas rotas comerciais que ligavam as cidades mineiras a outras regiões da colônia de onde vinham essas mercadorias. Então, aí nós temos algumas cidades mineiras, algumas ilustrações. Você vê o crescimento desordenado, não é em linha reta, exatamente por causa das ladeiras e dos morros, como nós falamos, e as cidades mineradoras e o crescimento colonial, quer dizer, a descoberta do ouro, como a gente disse, e o início da exploração das minas, das regiões auríferas, provocou uma verdadeira corrida do ouro para essas regiões. Aí, procurando trabalho, desempregados do país inteiro
foram em busca do sonho de ficar rico, né, com o ouro. E nesse movimento as cidades começaram a surgir, né, e se deu o desenvolvimento urbano e cultural aí nessas regiões. Vila Rica, atual Ouro Preto, se destacou muito nesse período. O comércio das regiões mineradoras desenvolveu a economia colonial brasileira no período. E a quantidade de pessoas com classes sociais diversas mudaram a sociedade colonial, que se tornava cada vez mais complexa e diversificada. Então, havia vários brancos, livres, pobres, chamados de os desclassificados do ouro. Então, aí nós temos imagens de casas de Ouro Preto no século XIX, que elas eram bem parecidas com as do século XVIII, e hoje Ouro Preto, nos dias atuais, né, que você vê que as casas continuam semelhantes e por isso ela se tornou um patrimônio cultural da humanidade. Então, Ouro Preto, a estrada real, né, ligava a cidade ao porto de Paraty, né, que era para onde o ouro era destinado para ser embarcado para a Europa, no porto do Rio de Janeiro, né? Então, haviam nessa época aí arraiais e vilas, né, que foram surgindo. Então, aí nós temos as primeiras vilas em Minas, né, em direção das Minas, elas iam crescendo. Então, os arraiais e vilas foram surgindo ao longo das rotas comerciais que abasteciam a região das Minas. E para controlar esse escoamento do ouro até Portugal, alguns caminhos foram transformados pela coroa em estradas reais, como a rota que unia Minas Gerais a São Paulo, ao Porto de Paraty, conhecida como Caminho Velho, e a rota para o Rio de Janeiro, conhecida como Caminho Novo, né, que a gente pôde ver aí no slide anterior. Então, tropas de mulas eram levadas, como vocês estão vendo, por esses caminhos para abastecer a capitania de Minas Gerais. Já os caminhos fluviais eram utilizados principalmente para chegar às minas da região dos atuais estados do Mato Grosso e Goiás. E uma das consequências desse surgimento dessas rotas foi a maior integração entre as diversas regiões da colônia e, consequentemente, entre a colônia de Portugal. Então, aí nós temos arraial e vilas, né? Nós tínhamos aí o rio, né? Aqui nós temos o que eram os arraiais, que era um lugarejo provisório. Um dos primeiros arraiais no Brasil foi de São Gonçalo do Rio das Pedras, que data de 1787. As vilas foram trazidas de Portugal para o Brasil no início da colonização. A primeira vila foi a de Mariana, em 1711, possuindo câmara, cadeia, além de um pelourinho, que era o símbolo de autonomia daquela vila. Aí nós temos o papel dos tropeiros, né? Na verdade, o que eram os tropeiros? Então, na região sul, o tropeiro era quem realizava as viagens com os muares, partindo via mão primeiro da capital do Rio Grande do Sul até Sorocaba, e essa atividade foi primordial para as fundações de várias cidades naquela região, como Rio Negro, Lages, em Santa Catarina, e assim os tropeiros virou o símbolo da região sul. E eles foram muito utilizados, né? Eram responsáveis também por realizar o transporte e a comercialização das mercadorias em diversas regiões da colônia, principalmente nas áreas mineradoras. Então, as mercadorias eram transportadas em mulas, que eram animais considerados resistentes aos longos períodos em terrenos acidentados. E as tropas que partiam do sul da colônia abasteciam regiões dos atuais estados de Minas Gerais, Mato Grosso e Goiás, com gado e produtos abatidos nas feiras de Sorocaba. Então, os tropeiros vindos dos portos das cidades de Salvador, Rio de Janeiro, eles forneciam, por exemplo, açúcar, roupa, utensílios domésticos, ferramentas, armas, azeite, vinho, tecidos, peixe seco e outros itens trazidos também da Europa. Além de gêneros alimentícios, peças de vestuários e demais utensílios. Então, os tropeiros também comercializavam escravos
E por esses mesmos caminhos, o ouro e os diamantes seguiam para Portugal. Já as monções paulistas transportavam para a região das Minas, principalmente sal, roupas e farinha de mandioca. Então, aqui nós temos a imagem de Rugendas, né? Uma caravana de mercadores a caminho do Tijuco, em 1821, 1825, é uma gravura que pertence à Biblioteca Municipal Mário de Andrade, de São Paulo. Aqui nós temos a antiga Rota dos Tropeiros, né, que a gente vê aí, Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, Goiás e Mato Grosso, que era por onde circulavam, né, esses tropeiros, essas tropas que abasteciam a região das Minas. Aí nós temos em outro ângulo aí, de outra forma, os limites estaduais, as rotas de tropeiros, né? Esses pontinhos vermelhos são as cidades que surgiram na rota dos tropeiros, né? Aí nós temos Sorocaba, Castro, Ponta Grossa, Chapecó, Curitibano, Lages, Vacaria, Bom Jesus, Passo Fundo, Taquara, Santo Antônio da Patrulha, Tamandaí, né? E vários outros que nós já vimos aí. Chapecó, que nós falamos, Lagoa Vermelha, certo? Que surgiram aí por conta do papel dos tropeiros. Então, obrigado, né? E como a gente sempre canta, ó Minas Gerais, quem te conhece não esquece jamais. Por hoje é só, meus jovens. Na próxima aula a gente continua. Vamos às nossas atividades?